Boa tarde a todos e a todas. Jesus possa nos envolver a todos, acalmar nossos corações e nos auxiliar através de seus mensageiros, para que a gente possa, na tarde de hoje, aprender mais sobre a doutrina espírita e que isso possa nos auxiliar na nossa caminhada nesta existência. Porque a doutrina espírita, ela tem esse objetivo, que é de nos esclarecer sobre uma série de fenômenos que nós sempre passamos como seres humanos, como encarnados, mas que era pouco compreendido. Então a gente tem na doutrina espírita esse manancial de informação para que a gente possa se melhorar a cada dia. E a proposta da tarde de hoje é a gente falar um pouco sobre um momento das nossas vidas, que é um momento dos mais importantes, que é o sono. Se nós computarmos um terço da nossa vida como sendo dedicado ao sono, ao descanso, ao repouso do corpo físico, a gente, pegando a média de vida brasileira atualmente de 75 anos, nós temos 25 anos dedicados a este momento, que é o sono. Individualmente, é a atividade que mais nós gastamos tempo, gastamos entre aspas, em toda a vida, né? Isoladamente falando. Então merece de nós uma atenção. Eu estava pesquisando outras coisas há uns 2 meses e me deparei com uma palestra do Arthur Valadares, que inclusive estará conosco no Congresso de janeiro, Congresso Espírita Paraibano, o 9º Congresso. E aí me deparei com essa palestra chamada Além do Sono. E foi assistindo a essa palestra que eu me motivei a estudar um pouquinho mais sobre o tema e trazer essas informações para que a gente possa compartilhar e refletir. Bom, a ciência material, ela já nos traz uma série de questões acerca da importância do sono para a nossa saúde, né? A gente tem aí o sono como prevenção à obesidade, né? Inclusive quem dorme bem, a dormida ajuda a emagrecer, tanto pela produção de certas substâncias, como também pela queima de calorias, que a gente acha que não existe, mas existe no corpo durante o sono. O combate à hipertensão, fortalece a memória. Os estudos que nós fazemos, eles vão se concretizar ou se consolidar durante o sono. Então muitas vezes a gente estuda, não dorme bem e não consegue apreender o conteúdo estudado. Atualmente, com toda essa questão de tecnologia, de redes sociais, de muita luminosidade que nós temos aos nossos olhos durante muito tempo, nós temos prejudicado e muito o nosso sono. Temos trocado o dia pela noite. E isso daí tem provocado uma série de questões que nós precisamos rever. Inclusive e principalmente com as crianças e os jovens, que precisam de limites, sim, para que eles possam ter uma vida mais saudável. Então, a questão da depressão, ela também é um fator que aumenta quando você não dorme bem, pelo estresse causado, e também a hipertensão pelo estresse. O desempenho físico controla o diabetes, um sono, uma noite de sono bem dormida, diminui os riscos
de doenças cardiovasculares e melhora o desempenho no trabalho. Só essas questões da ciência material já seriam suficientes para que a gente desse uma atenção a essa questão. Mas o que a gente vai querer compartilhar aqui é o que a ciência espírita nos traz, que nós consideramos tão ou mais importante do que esse que a gente acaba de verificar. E Allan Kardec, ele vai em O Livro dos Espíritos, no livro 2º, ele vai trazer a questão que se fala da emancipação da alma, a partir da questão 400 e em diante. E essa questão, deixa eu botar uns óculos. Essas questões a gente traz para que nós possamos realmente fazer uma análise individual. Então, na questão 400, ele pergunta: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? A gente fica satisfeito no corpo físico? O que é que vocês acham? Sim? Não? A resposta dos espíritos é a seguinte: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. Né? Você fica feliz em estar preso? O espírito encarnado aspira, deseja constantemente a sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este invólucro, este corpo físico. Então, a gente, enquanto espíritos imortais que somos, a gente deseja sempre emancipar-se, livrar-se do corpo físico. Embora, se a gente perguntar aqui quem quer partir hoje para o plano espiritual, acho que dificilmente alguém vai levantar a mão. Mas esse é um desejo nosso, essa é uma questão que ela está entorpecida, não é, pela vigília. Na questão 401, Kardec vai e pergunta: durante o sono, a alma, que é o espírito encarnado, repousa como o corpo? Repousa ou não? Nem precisa de palestra, todo mundo já sabe? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, né, o corpo não precisa da presença do espírito, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, nós temos encontros vários durante o sono no plano espiritual. Sejam espíritos de encarnados como nós, sejam de espíritos desencarnados. Então, o espírito, ele não repousa. O corpo é que necessita do repouso. E aí, o que é que a gente vai fazer durante o sono do outro lado? Essa é a questão. Na questão 402, essa questão é um verdadeiro tratado sobre o sono e sobre os sonhos. É uma resposta bem longa, a gente trouxe aqui trechos dessa resposta, mas desde já a gente sugere que vocês, ao chegarem em casa, hoje ou amanhã, um domingo, assim que acordar, tomem um café, pegam o Livro dos Espíritos e abrem a questão 402, para a gente poder dar uma lida geral. E Kardec pergunta assim: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? E eles começam assim: você pode julgar da liberdade pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília, enquanto acordado. Não é? Nós, espíritos, vamos ter mais faculdades espirituais, porque a gente vai o quê? Se emancipar do corpo. Os laços que nos prendem ao corpo vão se afrouxar. Não é um rompimento total, porque isso se dá na morte, na desencarnação. Mas durante o sono a gente tem isso afrouxado e as nossas faculdades se ampliam.
E os sonhos, a gente vai ver mais na frente, que eles são o quê? São as visões, são os flashes do espírito durante esse período. Como são flashes, como nós não conseguimos, pela limitação própria do corpo físico, e mesmo pela nossa pouca evolução ainda espiritual, a gente não consegue ter toda a lembrança dos sonhos, né, de toda a vivência nossa do lado espiritual. Então a gente vê flashes, e daí muitas vezes nós ficarmos assim, poxa, que sonho doido eu tive, porque são trechos, são flashes, e aí a gente não consegue ter algo concatenado. Continuam os espíritos respondendo Kardec. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro, como a gente falou anteriormente. Continuam. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil, né, inacreditável. E eles assim dizem: pobres homens que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas, mais frívolas, vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? E aí o que eles vão estar falando para a gente nessa questão 402. O sono liberta a alma parcialmente do corpo, porque o rompimento não é total. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Veja que interessante essa expressão que eles utilizam, sonos inteligentes. Porque todos nós, ao desencarnarmos, nós passamos por momentos de perturbação. Esse momento de perturbação, ele é mais ou menos longo, dependendo da evolução nossa, dependendo de como a gente viveu durante a nossa existência. E aí, fazendo só uma pausa da questão 402, a gente pega a questão 165 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta assim: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? O que é que vocês acham? O Espiritismo facilita, influencia? Ajuda. Mas vamos ver a resposta. Influencia muito, influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação. Porém, a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Então, é o proceder. Então, é por isso que Kardec dizia: não é fora do espiritismo que não há salvação, é fora da caridade que não há salvação. Não basta o conhecimento espírita, é necessário a transformação moral, o esforço nosso diário, a cada momento, para se melhorar. Podemos dizer, aliás, que o conhecimento espírita, para quem não empreende um esforço, ele depõe contra, porque você não tem mais a ignorância para justificar os seus desatinos, os seus erros. Não é? Então, todo conhecimento, ele necessariamente exige mudança e responsabilidade para com aquele conhecimento adquirido. Então, voltando à questão 402, ele diz assim: esses espíritos, aqueles que tiveram sonos inteligentes, são espíritos elevados. Quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores.
com estes espíritos superiores, viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando retornam ao mundo espiritual, morrendo na terra. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse o santo. Então, diariamente nós fazemos uma espécie de exercício da desencarnação, com essa emancipação do corpo. Nessa emancipação, se nós aproveitamos bem esse momento, nos relacionando com espíritos superiores que vão nos orientar, vão nos instruir, podemos participar de verdadeiros cursos e trabalhos caridosos do outro lado. A gente então, ao desencarnar, a gente já encontra muitos trabalhos concluídos, muitos trabalhos adiantados, porque a gente aproveitou bem o período do sono. Só que da mesma forma que tem pessoas que têm sonos inteligentes, espíritos, tem uma maioria que não tem sonos inteligentes. E aí que eles vão falar agora, e vai dizer assim: pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, tem que passar longas horas na perturbação, porque a gente lembra que aqueles que tiveram sonos inteligentes, a perturbação é menor, é pequena. Na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá, mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. Então nós muitas vezes, por conta mesmo do verniz social, a gente tenta se comportar de uma forma que seja mais aceita pela sociedade. Entretanto, ao dormir, a gente vai extravasar aquilo que realmente nós somos, aquilo que a gente nutre dentro de nós. E aí a gente vai ter, diferentemente daqueles outros que têm sonos inteligentes, nós vamos aproveitar este tempo de maneira a ser prejudicial a nós mesmos e a outras pessoas, a outros espíritos. Muitas questões que a gente verifica na nossa sociedade, por exemplo, como novas drogas sintéticas de alto poder destrutivo, são repassadas ou ensinadas nesses momentos durante o sono. Da mesma forma que você pode se instruir para o bem com espíritos mais elevados. Então a gente tem aí uma questão de escolha que nós fazemos durante o sono, para onde é que a gente vai se comunicar ou se relacionar. Graças ao sono, continuam os espíritos. Os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Exatamente por ter todo dia esse momento, um contato direto com o mundo espiritual, é mais ou menos como nós mesmos. Já pensou se a gente fosse para o trabalho, para o nosso ofício aqui na Terra, e lá ficasse indefinidamente, semanas, meses, sem retornar ao lar, onde a gente pudesse então aurir forças, energias, o descanso, o reparo do corpo físico, a energia, a vontade de trabalhar. Então, os espíritos superiores que têm no mundo espiritual essa vida plena, para eles virem até nós, se rebaixando a densidade, ou melhor, aumentando a densidade do perispírito,
para aqui encarnar, ter esses momentos diários com o mundo espiritual é um grande alívio e é algo que os faz ter menos repugnância, como diz os Espíritos, de reencarnarem aqui conosco. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Então, é o momento realmente de você se refazer. Tanto o refazimento do corpo físico, que é necessário para que a gente possa ter um dia produtivo, como também para que nós possamos ter instruções, orientações, para que a gente aproveite melhor a encarnação atual. A gente pode também verificar, muitas vezes, nós identificamos, e a história já colocou isso, ideias muito parecidas que existem entre pessoas que não se conhecem. Surgem certas descobertas no mundo em pontos diversos. Pessoas que não se conhecem, pelo menos enquanto encarnados, mas que podem estar muito bem se relacionando ou participando de um mesmo curso ou de uma mesma orientação no plano espiritual. André Luiz, no livro Missionários da Luz, tem um capítulo 8º, que é pelos planos do sonho, alguma coisa assim. E é interessante esse capítulo, porque ele vai relatar uma história que é a de um curso que teria às 2h da manhã, se eu não me engano, no mundo espiritual, para os encarnados, só para os encarnados. E tinham aproximadamente 300 inscritos nesse curso, mas apenas 32 tinham assiduidade, participavam desse curso. E naquela noite em particular, só 30 haviam chegado. 2 daqueles mais assíduos eram faltantes. E aí o orientador, salvo engano, Alexandre, ele determina, ou ele solicita que um amigo espiritual vá ao encontro desses 2 para saber o que aconteceu. E André Luiz vai acompanhando para verificar os acontecimentos. Quando eles chegam na casa do primeiro, a pessoa chamada Vieira, ele está no quarto ainda, com um pavor imenso, porque tinha uma entidade espiritual que o aguardava quando ele estivesse saindo do corpo físico, se emancipando. E ele estava com muito pavor. E quando conversaram com aquela entidade, ele disse: não, nós somos velhos amigos. Ele já estava desencarnado, o Barbosa, ele estava desencarnado, mas veio tomar satisfação de Vieira naquela noite. E por quê? Porque Vieira, ele quis e falou sobre o Barbosa durante o dia, falou uma série de coisas, foi maledicente, fofocas e coisas que ele alegava, o Barbosa, que eram inverídicas. Então ele foi tomar satisfação, disse assim: me diga, por que você está falando de mim? Então veja que esse comportamento comprometeu a saída de Vieira para o curso espiritual. E é interessante que André Luiz, ele achava que o instrutor, que o acompanhava, ele iria tomar uma providência, fazendo com que o Barbosa saísse de cena e pudesse então levar Vieira até o curso. Ele disse: não, isso aí foi uma escolha dele. Ele não se preparou bem para o sono. O que a gente vai fazer, o que ele fez, foi dar um jeito de fazê-lo acordar. E então Vieira acordou espantado e dizendo assim: que pesadelo horrível eu tive agora, eu estava com Barbosa aqui,
não é? Enfim, ele tomou aquilo como sendo um sonho, um pesadelo, mas que foi algo real, que ele participara. E aí então, André Luiz e o orientador, eles saem para a segunda casa. Quando chegam no quarto do Marcondes, era uma verdadeira orgia. Estava Marcondes, já emancipado do corpo, e 3 entidades femininas que ali estavam se divertindo. O Marcondes fica envergonhado ao ver lá o orientador, mas também, mais uma vez, ele diz assim: não, a gente não vai interferir na festinha, não é? Essa aí é uma escolha também, é o que Marcondes está nutrindo, porque ele foi quem atraiu essas entidades para o convívio daquele momento. E aí a gente verifica uma coisa importante, porque todos esses espíritos encarnados que estavam matriculados ou vinculados àquele curso que o Alexandre dava, já eram espíritos vinculados a tarefas de espiritualização, né? Mas que, como nós também, tropeçam, vez em quando em vez. Então, isso nos faz refletir de quão necessário é o tal do orar e vigiai, né? De como a gente precisa fazer um esforço para manter um pensamento mais elevado. Porque nós vamos perceber, numa mensagem que virá daqui a pouco, que não basta a gente simplesmente 5 minutinhos antes de dormir, a gente ler uma mensagem e fazer uma oração. É todo um preparo do dia, durante toda a vigília, que faz com que nós tenhamos um contínuo, né, no bem, coerente, porque não há saltos na natureza. Eu não vou simplesmente desligar-me agora da vigília e agora durante o sono eu ser outra pessoa. É preciso que eu tenha um comportamento regular dentro do bem. Então, complementando aqui a questão 402, ele diz assim: numa palavra, o sono influi mais do que supondes nas nossas vidas, na nossa vida. Essa questão aqui lembra a outra questão, que é a questão de O Livro dos Espíritos também, 459, se não me engano, que Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas. E eles respondem de forma semelhante: mais do que supondes, mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, que espíritos estarão conosco, na nossa companhia? Que espíritos nos dirigem? De que qualidade esses espíritos que estão conosco e nos dirigem? Vai depender exatamente da sintonia que nós estabelecemos com eles, através dos nossos pensamentos, nossas atitudes, nosso verbo, e também pode acreditar no que eu escrevo e compartilho no WhatsApp. Até porque, quando sai do WhatsApp, já partiu do pensamento. Então, a gente precisa, não vou dizer reeducar, porque reeducar pressupõe que a gente já foi educado. Mas a gente precisa se educar no uso dessas tecnologias também, porque tem feito a gente cair e muito. Antes da gente hoje tem a opção de você apagar aquilo que você manda, mas nem sempre foi assim. Então a gente identificava algumas mensagens enviadas para o endereço errado, não é? E aí, quando uma certa pessoa do movimento espírita mandava para o grupo espírita uma mensagem que não era para aquele grupo, né? Então vinha a vergonha e a pessoa saía do grupo, envergonhada daquilo. E a gente não pode esquecer que do outro lado não existe a máscara, não existe o verniz, nada se esconde, nada se oculta do lado de lá. Por isso que Santo Agostinho, na questão 919A, ele vai perguntar
assim: se hoje Deus nos chamasse para o plano espiritual, para a parte espiritual, nós teríamos a condição de olhar cara a cara todas as pessoas? Né? Cada um responde para si. Eu já dei a minha resposta para mim mesmo. Então vamos lá. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Já falamos sobre isso. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto, enquanto dormíeis. Por aquela incapacidade, né, do próprio corpo físico de se lembrar ou de aprender, captar todas as visões do espírito. Então tem vezes que a gente diz assim: poxa, eu nem sonhei hoje, faz tempo que eu não sonho. Né? Sonha, porque o sonho é a tua vivência, mas a gente não lembra. Bom, então, passando do livro dos Espíritos, existe uma mensagem. Na verdade é o seguinte: na década de 50, lá em Pedro Leopoldo, no grupo espírita, eu acho que Meimei, havia uma reunião mediúnica, Chico, Arnaldo Rocha e outros companheiros, e essas reuniões, sempre ao final delas, Chico dava uma psicofonia, né? Nós conhecemos o Chico muito pela psicografia, pelos livros que ele deixou para a gente, aí mais de 400 livros escritos. Mas Chico, nessas reuniões, ele dava passividade na psicofonia. Então você tem mensagens de Emmanuel, mensagens de Meimei, André Luiz e tantos outros espíritos. E eles lamentavam muito não ter condição de gravar, eles não tinham equipamento à época para gravar. Até que certa vez passou por lá o Carlos Pastorino, aquele Pastorino que a gente conhece muito pela Minuto de Sabedoria. Só que Pastorino tem um trabalho muito mais extenso do que Minuto de Sabedoria, né? Ele comenta versículo por versículo dos evangelhos, é fabuloso. E Pastorino, então, tinha um equipamento desse e doou para o grupo esse gravador, né? Aquele gravador grandão. E eles passaram, então, a gravar. E, acho que no início desta década nossa, um pesquisador achou isso lá em Pedro Leopoldo, e como ele não tinha equipamento que pudesse decodificar aqueles rolos antigos, ele então ligou para o Oceano Vieira, né, que é um documentarista espírita, né, cineasta, enfim, ele faz uma série de filmes documentários espíritas, e então o Oceano ele conseguiu decodificar e trazer para nós instruções psicofônicas de Chico. Então quem quiser escutar Chico, a voz de Chico, né? Na verdade a voz de Emmanuel, de Meimei e tantos outros espíritos através de Chico, isso está à disposição da gente, né? E são instruções belíssimas, são instruções que valem a pena a gente escutar para a gente poder aprender mais. E uma dessas mensagens é exatamente a mensagem chamada Além do Sono, que é do Espírito Calderado. O Espírito Calderado é aquele mesmo Espírito que está no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, principalmente ele vai trazer a casa mental. Essa casa mental, esse capítulo é que dá origem a um livro muito interessante, que é o Cérebro Triuno, onde 3 médicos da AME Brasil, eles escreveram esse livro com base nesse capítulo. Então, o Espírito Calderado, ele traz, através de Chico, essa informação muito interessante com relação ao que nós estamos tratando hoje. E aí ele começa, essa mensagem também é um pouquinho longa, a gente vai trazer aqui quase que na íntegra, para que nós possamos ter a oportunidade de ver, de ouvir essas orientações diretamente. Então ele começa assim: dia e noite, no tempo,
simbolizam existência e morte na vida. Não há morte libertadora sem existência edificante. Não há noite proveitosa sem dia correto. Então, ele faz uma analogia do dia como sendo a nossa existência, a noite como sendo a desencarnação, o retorno do mundo espiritual. E vai dizer que não há como eu, por exemplo, estar bem do outro lado ao desencarnar, se eu não tive uma vida pautada no bem, uma vida correta. Eu vou, como a gente viu anteriormente, vou passar por momentos de perturbação bem mais longos. Então, da mesma forma, não tem como eu ter uma noite de sono proveitosa se eu não tiver tido um dia correto. Lembrando aqui do nosso amigo Vieira, que foi maledicente com Barbosa. Então, a gente precisa pensar em nós mesmos. O que é que eu tenho feito durante o dia, durante a vigília? Eu tenho maltratado as pessoas, eu tenho falado mal das pessoas, eu tenho tido um comportamento que a gente pode considerar não cristão. Então, essa análise diária, que inclusive aquele balanço que o próprio Santo Agostinho sugere que nós façamos todos os dias, do que é que eu fiz de errado para que eu possa pedir auxílio ao meu anjo guardião e a Deus para que eu possa cada dia me melhorar. Fazendo esse exercício, a gente vai estar tendo mais atenção durante o dia e a gente vai ter uma noite mais proveitosa. Então a gente entra num círculo virtuoso da própria existência. Vocês, Calderaro falando para o grupo, vocês não ignoram que a atividade espiritual da alma encarnada estende-se além do sono físico. No entanto, a invigilância e a irresponsabilidade à frente de nossos compromissos geram em nosso prejuízo quando, na Terra, as alucinações hipnagógicas, toda vez que nos confiamos ao repouso. Então, essas alucinações hipnagógicas é aquela fase entre a vigília e o sono. E aí, muitas vezes, a gente tem ali, já tiveram isso, ou só eu? Aqueles saltos assim, aquelas questões de você dormir, você não consegue, muitas vezes, entrar no sono profundo, porque o corpo parece que ainda retém você. Porque muitas vezes a gente se alimenta de forma demasiada à noite, antes de dormir. Às vezes a gente assiste a coisas que nos impressionam a mente, e tudo isso não deixa de atrapalhar o nosso repouso. Se o corpo exige a presença do espírito, esses laços não vão se afrouxar e a gente não vai ter uma emancipação como deveria ter. Calderaro continua dizendo assim: é natural que o dia mal vivido exija a noite mal assimilada. É uma consequência. O espírito menos desperto para o serviço que lhe cabe, certamente encontrará, quando desembaraçado da matéria densa, trabalho imperioso de reparação a executar. Por esse motivo, grande maioria de companheiros encarnados gasta as horas de sono exclusivamente em esforço compulsório de reajuste. É o tal do retrabalho. A gente erra aqui e, ao invés de aproveitar o tempo depois para ter momentos de refazimento, momentos para ter orientações de espíritos superiores, a gente vai estar tendo que corrigir erros cometidos. Mas, se o aprendiz do bem atende à solução dos deveres que a vigília lhe impõe, torna-se, como é justo, além do veículo físico, precioso auxiliar nas realizações da esfera superior. Então aqui a gente já verifica que nós podemos, se nós nos esforçarmos para tal, podemos não apenas ter essas instruções
ter esses momentos com espíritos que vão nos auxiliar no crescimento intelectual, mas também dando sugestões de moralidade, mas também a gente vai poder auxiliar nas atividades que são desempenhadas no outro lado. Inclusive porque tem certas tarefas, a gente vai ver mais na frente, que só o encarnado vai poder então ceder certos fluidos magnéticos para poder auxiliar outros espíritos encarnados também durante o sono. Então a gente acaba se tornando, de certa forma, também médiuns do outro lado, intermediando, não é, serviços, auxílio do plano superior para espíritos ainda numa ordem mais inferior. Convidamos assim a vocês, tanto quanto a outros amigos a quem nossas palavras possam chegar. Então já estava sendo gravado, né? Já estava sendo, o Chico já estava escrevendo aquilo, então parece que o Calderaro sabia que ia chegar até nós essas orientações que ele estava dando naquela noite, lá em Pedro Leopoldo. E vejam que ele fala de uma forma muito bonita, assim, é o convite, porque não há imposição dos espíritos superiores para nós. Sempre é um convite, uma sugestão para que a gente atenda, porque o mérito está exatamente no esforço que cada um de nós vai fazer para se melhorar. Então, ele convida, né, à tarefa preparatória do descanso noturno, através do dia retamente aproveitado, a fim de que a noite constitua uma província de reencontro das nossas almas, em valiosa conjugação de energias, não somente a benefício de nossa experiência particular, mas também a favor dos nossos irmãos que sofrem. Então a gente pode, por exemplo, quem sabe, a gente pode se encontrar mais tarde, não é? E muitos de nós se encontram realmente, né? Uns vão para planos mais elevados, outros vão para algumas farras. Assim que funciona, depende daquilo que nós nutrimos. Muitas atividades podem ser desdobradas com a colaboração ativa de quantos ainda se prendem ao instrumento carnal, principalmente na obra de socorro aos enfermos que enxameiam por toda parte, né? Então, Calderaro está dizendo aqui que é muita gente enferma do outro lado na hora do sono, né? Naquele período noturno, e que muitos de nós pode auxiliar nesses tratamentos. Acho que ele vai falar um pouquinho mais aqui na frente. Por ocasião do sono, é possível a ministração de amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos de culpa e das obsessões deploráveis, por intermédio da transfusão de fluidos e de raios magnéticos, de emanações vitais e de sugestões salvadoras que, na maior parte dos casos, somente os encarnados, com a assistência da vida superior, podem doar a outros encarnados. A espiritualidade, ela espera da gente esse auxílio, essa contribuição. Uma vez que a gente tem acesso a essas informações, começa a pesar em nossa consciência a necessidade da gente se esforçar nesse sentido, para que a gente possa auxiliar a vida superior, os espíritos superiores do outro lado, né? Então é algo que a nossa própria consciência, hoje talvez mais ainda, vai nos cobrar, vai solicitar de nós esse tipo de comportamento. Se vocês desejam partilhar semelhante concurso, Calderaro falando para o grupo, dediquem alguns momentos à oração cada noite, antes do mergulho no refazimento corpóreo. Contudo, não basta a prece formulada só por só. É indispensável
que a oração tenha bases de eficiência no dia bem aproveitado, com abstenção da irritabilidade, esforço em prol da compreensão fraterna, deveres irrepreensivelmente atendidos, bons pensamentos, respeito ao santuário do corpo, solidariedade e entendimento para com todos os irmãos do caminho, não compartilhamento de mensagens ofensivas no WhatsApp e, sobretudo, com a calma que não chegue à ociosidade, né? E também você tem o outro lado, tem os exageros, você tem os extremos. Então eu não posso ser tão calmo que fique ocioso e também não posso ser tão diligente que não atinja a demasiada preocupação, porque isso também interfere no nosso sono, gerando insônia inclusive. Com a bondade que não se torne exagero afetivo e com a retidão que não seja aspereza contundente, né? Então é o equilíbrio, a gente tem que ter em tudo. E por fim, ele diz assim: consagrem-se à iniciação a que nos referimos e estaremos mais juntos. Então, ele dizendo: olha, eu vou estar com vocês mais juntos durante o sono, o repouso físico. Ele vai falar também que não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. É um treino, né? É um condicionamento que a gente vai fazendo pouco a pouco. E para finalizar, diz assim: aqui deixamos assinalada nossa lembrança que encerra igualmente um apelo ao nosso trabalho mais intensivo na aplicação prática ao ideal que abraçamos. Porque a alma que se devota à reflexão e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico e, desde a terra, vive por antecipação na sublime imortalidade. Então a gente já começa realmente a viver de uma forma mais plena, como se estivéssemos desencarnados. E por isso mesmo temos uma passagem muito mais tranquila, tendo esses sonos inteligentes. Então a gente queria agradecer a atenção de todos, convidar mais uma vez a leitura do Livro dos Espíritos, da questão 400 em diante, a essa mensagem do Espírito Calderado, para que a gente possa fazer essas reflexões, possamos conversar isso em casa com os nossos filhos, nossos netos, para que a gente tenha uma existência bem mais saudável e que reflita para nós, espíritos imortais, uma diferença maior na nossa evolução. Então, muita paz para todos e quem sabe a gente se encontra mais tarde durante o sono. Até mais.